Faremos um debate no dia de hoje sobre o tema do momento aqui no nosso país. Talvez a principal notícia do ano seja justamente o fim da política de preços de paridade de importação da Petrobras e a nova política que foi adotada aí pelo governo Lula, pela diretoria da Petrobras. E a gente vai tratar dessa questão aqui no nosso programa com especialistas, com gente do mais alto nível. E eu começo apresentando aqui, do outro lado da tela, justamente o engenheiro e diretor administrativo da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Um prazer estar com você de novo aí. Com vocês, né? Você e os ouvintes. Prazer é nosso, Fernando, contar com a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui da nossa produção para participar desse importante debate no dia de hoje. Além do Fernando Siqueira, eu já tenho aqui, nos aguardando do outro lado da tela, o Vinícius Camargo. Vinícius, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, e também da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP. Vinícius Camargo, bom dia. Oi, bom dia. Mais um prazer aqui estar com vocês para a gente discutir esse tema. Prazer é nosso, Vinícius. Agradeço muito você atender aí o nosso convite para participar desse importante debate no dia de hoje. E para completar o nosso time de especialistas aqui nesse debate de hoje, eu saúdo, do outro lado da tela, um geólogo, membro do Conselho Diretor do Clube de Engenharia e ex-diretor de Exploração e Produção na Petrobras, Guilherme Estrela. Guilherme Estrela, bom dia. Bom dia, estão me escutando? Ouvimos bem sim. Bom dia, André, muito obrigado pelo convite. Bom dia, Fernando Siqueira, quanto tempo não nos encontramos. E bom dia, Vinícius, prazer falar com você. Bom dia, Estrela, prazer ver você e o Vinícius aqui nesse programa. Bom dia, um prazer meu também. O time de especialistas do mais alto nível, como eu citei aqui para você. Quero agradecer também ao Guilherme Estrela por mais uma vez atender o nosso convite aqui no Faixa Livre. Bom, eu queria começar esse nosso debate de hoje com você, Fernando, porque a notícia da semana e talvez do ano para o setor do petróleo no país seja o fim da política de preços, de paridade de importação, o PPI dos combustíveis, que foi adotada em 2016 pela Petrobras durante a gestão lá do Pedro Parente, na estatal, e que trouxe enormes prejuízos, Fernando, à população brasileira, enchendo os bolsos dos acionistas da estatal, enfim. Só para explicar aqui para os nossos espectadores que ainda não saibam, evidentemente, a precificação dos combustíveis no Brasil, ela utilizava como base de cálculo o preço do barril de petróleo tipo Brent praticado no mercado internacional, considerando também custos como frete de navios, logística interna de transporte e taxas portuárias. Além disso, acrescentava-se uma margem para a remuneração de riscos ligados à operação, como a volatilidade da taxa de câmbio e dos preços praticados em portos. A substituição da paridade de importação era uma promessa aí de campanha do presidente Lula, que acabou demorando até um pouco a sair por conta da troca dos membros do Conselho de Administração da Petrobras, que se deu apenas no final do mês de abril. Enfim, Fernando, não temos mais aí o PPI, mas a pergunta que fica é a seguinte: o governo Lula conseguiu, de fato, abrasileirar o preço dos combustíveis no país, como prometido em campanha, Fernando? Porque tivemos aí uma redução no preço do gás de cozinha, da gasolina e do óleo diesel já essa semana, que, no caso do diesel, por exemplo, apenas levou o preço do litro do combustível ao praticado no mercado internacional, pois ainda havia aí uma enorme defasagem em relação a isso. O fim do PPI, Fernando, é para valer? Até que ponto o brasileiro vai pagar pelo combustível um preço justo a partir da nova estratégia comercial da Petrobras? Olha, Anderson, infelizmente, ainda não resolveu o problema, né? O vice-presidente da EPET Felipe Coutinho, publicou um artigo essa semana mostrando que o preço do diesel ainda está maior do que o mercado internacional acrescido dos impostos do transporte que você mencionou. Mas o Pedro Parente, quando assumiu, ele retomou o processo de privatização que tinha iniciado junto com o Raistu no ano 2000. E eles fizeram várias ações para jogar a Petrobras contra a opinião pública, né? E você se lembra que chegaram a mudar o nome da companhia para Petrobrax, para ela ficar mais
palatável aos futuros compradores. Então, ele retomou agora no governo Temer. Segundo o Intercept Brasil, quando o Temer assumiu, 3 dias depois ele foi aos Estados Unidos pedir, trocar ideias de como entregar o patrimônio nacional, ser instruído, né? E na volta ele nomeou o Pedro Parente, que retomou o processo de privatização da Petrobras, vendendo vários ativos por preços aviltados, e inclusive para jogar a Petrobras contra a opinião pública, fez o PPI, elevando drasticamente os preços dos combustíveis. E no governo Bolsonaro isso foi mantido. E eu lembro também que eles venderam 36% das ações da companhia na Bolsa de Nova York. E essa participação hoje subiu para 44%. Então, no ano passado, com o preço elevadíssimo, absurdamente, dos combustíveis, a Petrobras teve lucros fantásticos e distribuiu 215 bilhões de reais em detrimento dos investimentos, né? Distribuiu isso para os investidores. Então, como hoje 44% das ações estão na Bolsa de Nova York, essa distribuição ficou mais ou menos assim. Os acionistas de Nova York receberam 100 bilhões de reais de dividendo. O governo brasileiro ficou com 78%, 78 bilhões. E, portanto, os acionistas em geral, né, porque hoje 67,25% das ações da Petrobras estão na mão de acionistas privados, sendo 44% nos Estados Unidos. Então, os acionistas privados ficaram com 135 bilhões. E, com isso, a Petrobras deixou de investir, por exemplo, na reta final do governo Dilma, o investimento era em torno de 45 bilhões de dólares. Hoje é menos de 8 bilhões de dólares. Então, o povo brasileiro não está ganhando nada com essa venda dos ativos da Petrobras em Nova York, e muito menos para acionistas privados. Eu fiz um voto essa semana, aliás, semana passada, na GO da Petrobras, mostrando os absurdos, né? Um deles é esse: as ações em Nova York ficaram com mais dividendo do que o governo brasileiro. Mas o fato é que, desde então, o Pedro Parente, visando jogar a Petrobras contra a opinião pública, usou esse argumento do preço de paridade internacional e elevou absurdamente os preços. Para você ter uma ideia, o óleo diesel, que é o principal e mais estratégico dos combustíveis, no mês de janeiro estava a R$ 4,50 o litro na bomba de gasolina, na bomba de combustível, né, nos postos. Então, fazendo as contas, o custo do óleo diesel para a Petrobras produzir, quer dizer, produzir o petróleo, refinar, etc., custa R$ 176 por barril. E como o barril tem 158 litros, o custo do diesel para a Petrobras fica em torno de R$ 1,10, R$ 1,20. E ela vendia por R$ 4,50 no custo. Quer dizer, um ganho de mais de 300% em detrimento do povo brasileiro, que tem pelo menos 4 prejuízos aí. Primeiro, paga caro pelo combustível. Segundo, e mais grave, sendo o diesel o principal combustível usado nos transportes, quando ele tem esse preço absurdamente alto, ele impacta fortemente na inflação, porque os alimentos, em 2022, chegaram a ter reajuste da ordem de 30%. Então, você tem um impacto na inflação, o povo brasileiro paga caro pelos alimentos, o povo pobre ainda é mais sacrificado, né? Porque o transporte eleva o preço dos alimentos e dos produtos em geral, e aí
impactando a inflação. O Banco Central, que hoje é gerido por um representante do sistema financeiro, que faz parte do Copom. Então, os bancos que dirigem o Banco Central aproveitam o ensejo para elevar os juros ao maior patamar do mundo. O Brasil tem o maior juros do mundo. Então, você transfere renda do povo brasileiro para bancos do sistema financeiro, inclusive boa parte deles internacionais. Então, com isso, a dívida pública explode, o governo paga metade dos seus gastos pagando essa dívida, que segundo a auditoria da dívida da Maria Lúcia Fatorelli, essa dívida já foi paga umas 5 vezes, mas o fato é que a dívida explode e o governo gastou no ano passado para rolar essa dívida, pagar juros, abater uma parte e rolar a dívida. Enfim, gastou cerca de 2 trilhões de reais, em detrimento do investimento em saúde, educação, segurança, meio ambiente, né? Então, esse preço absurdo dos combustíveis, principalmente do diesel, impacta de forma absurdamente lesiva ao povo brasileiro em geral e os pobres em particular, que são mais prejudicados, né? Ainda tem um fator aí que é um pouco complicado de entender, mas quando você pega o preço do diesel na bomba, desse preço na bomba, a Petrobras contribui só com 90%, porque 10% é de biodiesel, que é colocado pelas distribuidoras. Então, por 90% de 1 litro, ela recebeu R$ 4,50, ou seja, R$ 5,00 por litro, se você considerar 100%, ela recebeu R$ 5,00 do combustível vendido na bomba. É um processo, desculpa até te interromper, porque é um processo de espoliação do povo brasileiro que está colocado em relação a isso que você cita aqui. Eu só queria passar, Fernando, a palavra para o Guilherme, para a gente avançar um pouco nesse debate, para dar a chance dele falar também um pouco a respeito disso, Guilherme, porque a nova precificação dos combustíveis, o Guilherme, ela vai adotar aí uma fórmula ainda pouco clara, que vai utilizar, como a própria Petrobras avisou, referências de mercado como o custo alternativo do cliente, como o valor a ser priorizado nessa precificação e também o valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal para a Petrobras ele é baseado no custo de oportunidade dadas às alternativas diversas aí para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. O próprio presidente da Petrobras, o Guilherme, o Jean Paul Prats, avisou que o preço internacional do petróleo ele será considerado nesse cálculo. Guilherme, pela sua experiência, essa fórmula que a Petrobras adotou aí, ainda que não esteja lá muito clara, ela privilegia de fato o povo brasileiro? Olha, o Anderson e todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo, é o seguinte: o que o Fernando começou a conversa, né, esse bate-papo nosso, é fundamental. Porque tudo isso, essa resolução agora do governo brasileiro em relação ao petróleo, aos preços dos combustíveis no Brasil, tudo isso está ligado a um grande problema, não é mesmo? Porque com a ruptura do Estado de Direito Democrático brasileiro em 2016, né, e a assunção de um governo, como o Fernando disse, que após um processo que foi comandado pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Justiça, né, e que o presidente foi aos Estados Unidos receber as instruções, porque nós passamos a ser um governo, a ter um governo colaboracionista com os Estados Unidos, né? Após isso, a Petrobras, o sistema integrado industrial Petrobras, que era gerido sistemicamente, foi desmontado. Não é mesmo? Então, e introduzido o PPI. Né? Então, tudo isso que nós estamos sofrendo hoje, eu digo sofrendo porque estamos realmente sofrendo, né?
o povo brasileiro está sofrendo, porque foi um saque, a venda dos ativos da companhia foi um saque ao patrimônio do Brasil e do povo brasileiro, que no final das contas, é o proprietário da Petrobras, né? E elegemos o novo governo, elegemos o Lula, o presidente da República, para enfrentar essa parada. Então, para começar a conversa, é o seguinte, ou o governo brasileiro remonta, reconstrói o sistema integrado da Petrobras, da produção, né, ao posto de gasolina, ao posto de combustíveis, ou tudo isso vai ficar muito difícil. Porque é só com a gestão sistêmica que os governos entre 2003 e 2015, né, adotaram na Petrobras, que você pode colocar na bomba de combustíveis para o consumidor final o menor preço possível. Porque é a gestão sistêmica desses vários elos que a eventual perda de lucratividade num dos elos é compensada pela lucratividade nos outros elos, e o sistema todo é lucrativo, não é mesmo? Que você vai permitir ao governo controlar através da sua distribuidora. Porque nós já temos visto, né, inclusive a Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça ter que entrar na Justiça para forçar uma lucratividade aceitável por parte dos distribuidores. Então, com esse sistema desmantelado, é difícil nós enfrentarmos a situação dos preços de combustíveis no Brasil. Inclusive, e aí entra o Fernando com a dívida, né? Então, a Petrobras passa a ser uma ferramenta importante, inclusive, para que seus lucros entrem naquela também criminosa dívida brasileira. Então, isso forma todo um conjunto de saque ao povo brasileiro que tem que ser desmontado. A discussão dos preços é importantíssima, né? E tudo isso tem... As pessoas precisam entender o seguinte, uma empresa estatal tem que ter um componente social fundamental, um componente de política de Estado brasileiro, não é mesmo? Ou a Petrobras, isso tínhamos até 2015, com todos os problemas que existiam, mas tínhamos em 2015. Isso é que precisa ser resolvido, porque senão, como você disse, Anderson, os preços internacionais ainda contribuem para a formação do preço do Brasil. Isso tudo, nós eliminamos essa necessidade, vamos dizer assim, com a descoberta do pré-sal. Porque com a descoberta do pré-sal, nós nos tornamos autossuficientes. Nós temos todas as condições soberanas para gerir soberanamente, em favor do povo brasileiro, o preço dos combustíveis no Brasil. Não é mesmo? A Petrobras dá lucros gigantescos por causa desse preço que reflete essa balbúrdia, essa desorganização, essa desintegração desse sistema que tem que ser gerido unitariamente. Então, vai ser difícil. Isso que nós estamos vendo agora, por exemplo, o Fernando disse, se referiu ao diesel, né? Só para terminar, o gás de cozinha. Né? Eu me surpreendi ao ver o atual presidente da Petrobras comemorar, dizendo que não, afinal, temos uma coisa extraordinária, o gás de cozinha está a menos de R$100. Meus amigos, pelo amor de Deus, o gás de cozinha, quando eu ouvi, talvez, então, vai passar para R$90, R$85. Não, passou para R$99,87. Quer dizer, isso é quase uma falta de respeito ao consumidor brasileiro. E tem mais, só para terminar. O governo Lula, com muita propriedade, coloca resolver o problema da fome dos brasileiros, né, como prioritário. E o preço do gás de cozinha é fundamental para isso. As três refeições a que o Lula se refere, é preciso um gás de cozinha barato. Não é mesmo? Então, isso faz parte de uma política de Estado que tem que ser enfrentada. E tem o seguinte, não adianta... o preço de combustíveis também tem que ser relacionado ao salário mínimo. Não é mesmo? Na época, no governo Dilma, eu tomei nota aqui,
o botijão de salário de gás, né? Ele representava um percentual muito menor do que representa hoje em relação ao salário mínimo. Então, o salário mínimo também é fundamental nesse contexto de políticas sociais para recuperar o padrão de vida e melhorar as condições de vida do povo brasileiro. Então, isso tem, novamente, essa coisa tem que ser gerida como uma política de Estado, globalmente. Essa coisa de ficar, hoje faz, e também, como você falou, o preço internacional continua fazendo parte do preço final. Não pode. O pré-sal nos dá autossuficiência, nós estamos exportando 2 milhões de barris por dia, não sei ao certo, tem uma quantidade imensa, né? E isso não tem, a autossuficiência de petróleo não representou o grande benefício ao povo brasileiro, que estava a própria essência da existência da Petrobras. Uhum. É isso. Então tem que mudar todo esse conceito, esse aspecto geral dessa política, até porque, só para terminar também, para não atrapalhar vocês, até porque isso foi conseguido através de um governo que usurpou o poder por uma ruptura do Estado Democrático de Direito. Isso não tem legitimidade, todo o arcabouço, todas as leis que foram aprovadas e tudo mais, não tem legalidade nem legitimidade. Tem que ser mudado, enfrentado isso com coragem, para nós efetivamente recuperarmos o Brasil para o governo brasileiro, porque o governo tomou posse, demorou 3 ou 4 meses para assumir o controle da Petrobras e continuamos ainda dentro de um contexto, né, que tira do governo o efetivo controle dos preços de combustível. Tem mais uma coisa, é importante ver o que vai acontecer na Bahia e no Amazonas, com as 2 refinarias privatizadas, né? Nós perdemos o controle dos preços brasileiros, dos combustíveis brasileiros em todo o Brasil. É isso. Muitas questões que a gente precisa tratar aqui nesse debate de hoje. Eu queria passar a palavra para você, Vinícius, porque, como eu citei aqui, a Petrobras anunciou esse reajuste para baixo do preço dos combustíveis essa semana, depois de anunciar o fim do PPI. A gasolina nas refinarias saiu de R$ 3,18 para R$ 2,78 o litro. O óleo diesel, por sua vez, passou de R$ 3,46 para R$ 3,02. Já o gás de cozinha, o GLP, passou de R$ 3,22 para R$ 2,53 por quilo, o que corresponde a uma redução de R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Praticamente na hora, Vinícius, em que saiu o anúncio, na terça-feira, lá do fim do PPI, eu estava aqui conversando no programa com o Antônio Devalle, né, que é diretor aí do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, para abordar justamente essa expectativa que estava sendo criada sobre a mudança na política de preços. E naquele momento o Antony pregou cautela. Passados aí 3 dias, Vinícius, vocês do Sindipetro já deliberaram a respeito do fim do PPI? O sindicato já tem uma posição fechada sobre essa nova política de preços adotada pela Petrobras? Anderson, a gente até fez um texto avaliando essa questão, né? A gente vê já a intervenção do governo que existia com o PPI, né? Que a intervenção na Petrobras é o próprio PPI, é uma definição externa da precificação e do impedimento, de fato, da Petrobras decidir os seus rumos e competir no mercado nacional, né? Então, o PPI impedia a Petrobras de competir no mercado nacional, né? E ainda trazia para o mercado nacional toda a incompetência da capacidade produtiva internacional. Então, eles internalizavam, vamos dizer assim, as incompetências dos custos de produção internacionais, no limite do preço de paridade de importação, né? Então, vamos dizer, nós estávamos trazendo ineficiências para a nossa economia, enquanto a competência da Petrobras, a própria produtividade das reservas do pré-sal, que são vantagens competitivas brasileiras, não estavam sendo revertidas para o conjunto da população e dos próprios negócios, outros negócios e ramos de negócios da própria nossa economia, né? Nós estávamos sendo saqueados a partir da precificação da paridade internacional. Agora, acho que a Petrobras vai poder, em certa medida, disputar o mercado, né, no limite da sua capacidade de produção, né,
e diminuir as necessidades de importação que foram forçadas. A gente entende, ainda tem que ter uma investigação sobre os benefícios a esses importadores, né? Se não houve pagamento de joias também nesse caso, para que se definisse esse tipo de política contra a Petrobras e contra o Brasil. Ainda, como bem colocou o Siqueira, né, nós estamos, o Siqueira e também o Estrela, né, não basta acabar com o PPI, né? Existem, vamos dizer, questões comerciais concretas, que na hora que a Petrobras abaixa o preço, ela não tem mais um braço comercial, seja na venda de gás, seja na própria BR distribuidora, para ela já ser um agente de mercado e reduzir os preços, né? Então, até do ponto de vista do que ocorreu de privatização, a gente sabe da necessidade da reversão das privatizações para, de fato, poder agir no mercado e garantir preços menores. Ainda é muito importante lembrar que a Petrobras não é a única operadora do mercado, né? Existem outras que já exploram o pré-sal, né? Mais de 1/3 do pré-sal já é produção de propriedade internacional, e ainda existem outros agentes aqui. O balanço de energia e de combustíveis, derivados de combustíveis, não se faz mais só na Petrobras, né? Então tem que chamar a responsabilidade de todos os demais agentes do mercado nesse sentido que a gente tem visto, não tem visto. A Petrobras que fica sendo noticiada e responsabilizada pelos preços altos, né? Por uma política externa do próprio governo federal, o governo Bolsonaro. E a gente não vê nenhuma cobrança de responsabilidade das demais operadoras de petróleo, da questão petróleo no Brasil, né? Então tem esse fenômeno que é bastante importante a gente frisar e falar da necessidade de que o balanço de combustíveis no país tem que ser dividido em custos aí com todo mundo que explora uma vantagem competitiva como é o pré-sal e também explora o nosso mercado, né? Eles não podem ter somente bônus, mas também responsabilidades. E nesse sentido, uma medida que tem que ser do governo federal e não da Petrobras, né, seria a cobrança de impostos sobre as exportações, também para garantir um incentivo ao refino nacional, né, ao financiamento de investimentos no refino nacional, bem como a compensação de preços para que a gente tenha preços menores no Brasil, para que diretamente, tanto a população como toda a nossa economia tenha o benefício direto da produtividade do pré-sal e da competência desenvolvida a partir de investimento público, que é a própria Petrobras, né? A forma como a gente tem agora do PPI não basta para desenvolver o Brasil, para fazer com que o país, vamos dizer, se aproprie das riquezas que criou e desenvolveu, né? Então tem toda uma disputa e uma luta que se inicia com esse passo, um passo de tiraram um laço do pescoço da Petrobras, a impedindo de competir, né, no mercado nacional, e eu acho que esse é um primeiro passo. É importante também lembrar, né, que a gente vinha como o Wildo Sauer deu uma entrevista aqui, né, ao Faixa Livre, não sei se foi na terça-feira, né, bem, ele colocou lá que tinha uma política de preço por patamar, e a gente via ali que esse patamar variava abaixo do preço internacional, né, em torno do preço internacional, e a gente viu todo o discurso feito ao longo do último período, como se isso fosse uma atuação, vamos dizer, danosa ao país, né, ou à própria Petrobras, né, considerando a condição de Petrobras estatal. Nós sabemos, vamos dizer, da necessidade de garantir a competitividade da Petrobras, mas nós já estávamos vendo ali o desenvolvimento do pré-sal, não era uma concretude, mas tinha essa condição. Agora, e depois nós vimos no governo Graça Foster a definição, né, uma pressão nesse sentido do próprio mercado, de vincular os preços da Petrobras à paridade internacional, não à paridade de importação que depois veio com o governo Temer, né? Nós já vimos isso e já haviam reajustes, né, nessa condição. Acho que a paridade, o fim do PPI agora,
coloca, vamos dizer assim, os preços entre essa política anterior de paridade internacional e o PPI, né? Então, diz ainda que nós temos, até nessa política de preços, nós temos ainda um caminho a percorrer para garantir a reversão, de fato, das riquezas nacionais ao conjunto da população, né? Essa é uma tarefa que eu acho que todos aqui, pelas falas, estão defendendo, e estão falando também dessa estrutura de mercado em que tomaram as empresas da Petrobras, falando que era necessário vender as empresas, né? E ainda fizeram um discurso que a centralidade de investimentos no pré-sal resolveria a condição competitiva da Petrobras em qualquer cenário, o que é uma grande falácia, né? Se a queda de preços aí, se houver a queda de preços do petróleo, nós sabemos da importância de todos os demais setores da Petrobras. E volta e meia a gente viu, vamos dizer, agentes de mercado e vendedores vamos dizer, cursos para ações, para que a pessoa fique rica no curto prazo, né? Falando dessa política da Petrobras como se fosse sem considerar os vários cenários. Só falando, a Petrobras está focada no que está mais lucro, isso garante a perenidade dela, o que é uma mentira e que, vamos dizer, frente à própria atuação das grandes empresas do mercado nacional, nós vimos que eles mantiveram e outros aumentaram os seus investimentos também em refino. E até pela própria política de paridade de importação na Petrobras, né, nós vimos que abriu, no próprio plano de negócios, ainda durante o governo Bolsonaro, investimentos da ordem de 8 bilhões de dólares nessa área de refino, e que eles falavam que não tinha que investir nada, né? Mas pelo descalabro do PPI se abriu essa possibilidade, e seriam mais 300 mil barris de capacidade de refino nas refinarias do país. Mais do que uma refinaria padrão aí, está em curso investimentos dessa ordem na própria Petrobras, né? Então nós estamos vendo várias falácias do que a gente ouviu aí como programa do governo, vendidas na televisão como grandes verdades. Nós estamos vendo, podemos demonstrar agora para a população toda a grande mentira. Bem colocou o Estrela a questão dos preços, seja da RLAM, seja na REMAN, né? Que eles estão falando que não vão praticar os preços, a política de preço da Petrobras, uma política competitiva. Eles devem continuar praticando um preço mais alto regionalmente, porque conformam um monopólio regional, um monopólio privado regional contra a economia nacional e a economia regional. Então, são essas coisas que nós vamos ter que lutar contra e vamos ter que derrubar muito do que foi feito contra a própria Petrobras e contra a própria soberania e independência, nosso desenvolvimento independente, né? Porque o que a gente passou nesse último período foi um verdadeiro saque. É verdade. Era isso. Obrigado, Vinícius, pela tua primeira participação aqui com a gente. Fernando, voltando a palavra a você. A gente conversou, como o próprio Vinícius disse aqui, essa semana, com o professor Hildo Sauer, e ele nos disse aí que a Petrobras, com essa mudança no PPI, fez o que era possível dentro dos limites estabelecidos pela influência do grande capital na companhia nesses últimos anos. O Jean Paul Praz, o presidente da estatal, ele, após comunicar esses reajustes nos preços dos combustíveis para baixo, avisou que não há qualquer tipo de interferência do governo na Petrobras. Só que no dia seguinte, numa entrevista à Globo News, o presidente da estatal mudou um pouco o discurso e disse que se a empresa tiver de seguir a orientação do governo, ela seguirá. Fernando, com esses anúncios aí, ou com esse anúncio de terça-feira do fim do PPI, você vê a gestão Lula desafiando os acionistas, colocando a soberania nacional acima de tudo, de fato, ou ela atua, ou ele, o governo atua dentro desses limites que o professor Hildo Sauer trouxe aqui para a gente na entrevista? Olha, Anderson, eu acho que o governo está sendo muito cauteloso, né, porque ele tem clareza das pressões internacionais sobre o governo e sobre a Petrobras, principalmente, né? Porque a Petrobras é extremamente cobiçada pelos Estados Unidos, porque eles querem
que ela venda todos os ativos, fique bem enxuta para ser adquirida por uma das empresas americanas ou pelo cartel americano, para tirar os Estados Unidos da insegurança energética brutal que eles sofrem, porque tem uma reserva de 40 bilhões de barris, inclusive o shale gas e shale oil, e tem uma reserva de 40 bilhões e consome mais de 8 bilhões de barris por ano. Portanto, se eles não obtiverem petróleo internacional, o país fica inviável, né? Morre, literalmente, porque a energia é a sustentação, né, da vida no planeta. Então, essa pressão internacional sobre a Petrobras é muito forte. Nós vimos isso na discussão do marco regulatório, né, que teve 8 audiências públicas no Congresso, onde cada audiência tinha 5 mesas e cada mesa 2 lobistas, defensores do capital internacional. Então, o Lula sabe que a pressão é muito forte e que o poder contrário é muito grande. Uhum. Mas aí eu queria aproveitar um gancho aí, o Vinícius citou a questão do refino, né? Nós temos aí hoje a RENEST e a Comperj com 90% das obras construídas, o Comperj com a refinaria paralisada, mas com 80% das obras concluídas, e a RENEST com o segundo trem, né, que as duas juntas poderiam refinar mais de 300 mil barris por dia. Então, hoje, o Brasil está exportando cerca de 1 milhão e 200 mil barris por dia, ou seja, mais de 45% da produção nacional, e totalmente isento de impostos. O custo de produção do petróleo hoje o custo total da produção de petróleo está em $30 por barril, considerando impostos, investimentos, etc. E está sendo exportado por mais de $80 por barril, sem pagar nada para o povo brasileiro, né? Um lucro total da Petrobras, que está distribuindo para os acionistas, e das empresas internacionais que também não pagam imposto nenhum. Então, um dos pontos fundamentais, primeiro, é reativar as obras das duas refinarias, tentando reduzir, né, a exportação de petróleo, e dar um acréscimo ao investimento nacional, geração de empregos, né? Cada refinaria gera aí 7 a 10 mil empregos, diretos e indiretos. Então, isso aí é um dos pontos que tem que ser bem intencionado. Agora, pela sua pergunta, eu acho que o Lula enfrenta, com cautela, logicamente, uma pressão internacional violentíssima que vem dos Estados Unidos, né? Porque eles querem a Petrobras enxuta, com o pré-sal e o conhecimento que ela tem, que é um dos melhores do mundo. Uhum. Obrigado, Fernando, pela tua participação. O Guilherme, passando a palavra para você agora. Você considera que essa dependência da Petrobras chegou de fato ao fim, Guilherme? Eu peguei algumas opiniões aqui de comentaristas da grande imprensa. O Fernando falou em pressões aí que o Lula vem sofrendo. O pessoal da grande imprensa, em relação ao PPI, ele disse aí algumas questões, algumas coisas que eu queria trazer para os nossos espectadores. Por exemplo, o jornalista Josias de Souza, do site UOL, ele disse que, abre aspas, o fim da paridade de preços da Petrobras significa a volta ao passado, fecha aspas. Já também jornalista Ana Flor, da Globo News, falou o seguinte, abre aspas, mudança anunciada pela Petrobras diminui transparência no preço final do combustível, fecha aspas. Guilherme, você vê o governo Lula caminhando para retomar o comando pleno da Petrobras, desfazendo aí essa questão da venda das refinarias, retomando os gasodutos, as jazidas do pré-sal, ou nada disso está no radar? Como é que você vê aí essa mudança do PPI em todo esse contexto que está colocado em relação à Petrobras, Guilherme? Tudo bem. Como o Fernando bem falou e bem colocou, esse governo enfrenta grandes problemas, né? Em termos de pressão internacional.
Isso não há dúvida nenhuma. Mas uma coisa é certa e concreta e factual. O Brasil, o Fernando tocou nisso também, o Brasil é autossuficiência em energia, né? Em nosso próprio território. Não é mesmo? Então, isso é uma vantagem competitiva gigantesca para nós retomarmos um projeto nacional desenvolvimentista. Não é mesmo? Então, o Lula sabe disso, é evidente. O Lula, não entendemos, inclusive a atuação do Lula na época da descoberta do pré-sal foi decisiva em termos do novo marco regulatório. Quer dizer, o novo marco regulatório, acompanhado de uma política de Estado de conteúdo nacional, inclusive houve uma declaração de um diretor da Petrobras aí em relação a conteúdo nacional, que a gente pode até comentar também, mas a Petrobras como uma ferramenta fundamental e central na retomada da soberania nacional em termos de seu desenvolvimento. Então, há dificuldades, mas aí, jogando mais um ingrediente nesse angu aí, né, é o seguinte: o próprio Lula, as posições internacionais do Lula, no contexto internacional, ele acena para um novo posicionamento soberano do Brasil no contexto internacional. E para nós efetivamente praticarmos a nossa soberania num mundo multipolar que já está instalado praticamente, é necessário que nós tenhamos absoluto controle sobre as nossas riquezas e sobre a produção das nossas riquezas, principalmente aí entre o Fernando, novamente o Siqueira, da energia. Né? Então, por sermos autossuficientes de energia, por sermos um país mais bem servido pela natureza em termos de energia renovável, por exemplo, eólica, fotovoltaica e nuclear, inclusive, biocombustíveis, nós temos uma vantagem competitiva gigantesca e praticando a energia, preços de energia que sejam compatíveis com essa nossa riqueza. E isso aumentaria certamente a nossa competitividade internacional, a competitividade das nossas indústrias, não é mesmo? Gigantescamente. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, reassumir o controle da Petrobras, reassumir, inclusive, reestatizar a Petrobras e reconstruir o sistema industrial integrado da Petrobras é fundamental para a nossa entrada ou reentrada num contexto internacional que já mudou completamente em relação a 2014 e 2015. Está entendendo? Então, essa é a grande oportunidade brasileira. Temos dificuldades? Temos dificuldades. Agora, inclusive o professor Berkovitz está aí, que aponta bases constitucionais e legais de nós reavermos o que foi saqueado, que foi um saque ao povo brasileiro, né? Inclusive, tem o seguinte, em relação aos campos terrestres, eu tenho insistido nesse ponto, os campos terrestres que produziam pouco, mas eu, como diretor de exploração e produção, e também como geólogo da companhia, geólogo de poço da companhia, eu sou testemunha da interação nos nossos campos terrestres, onde, além das refinarias, é claro, mas os campos terrestres que estão no interior do Nordeste, por exemplo, são a realização... Hein? É a realização da verdadeira missão da companhia, da integração com o povo brasileiro, entendendo? Promovendo novas empresas, o empreendedorismo real e concreto, né, das pessoas lá, né, interagindo com as universidades locais, né, e otimizando o aproveitamento das reservas que ainda restam nos nossos campos terrestres. Né? E foi tudo vendido. Entendeu? Foi tudo vendido a pessoas que não têm a empresas privadas que não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser recomposto. E para concluir, dentro dessa visão global de uma nova multipolaridade mundial, geopolítica mundial, e que o Brasil tem um papel fundamental, meus amigos. Porque temos energia, nós somos dos poucos países que somos. A China, por exemplo, importa não sei quantos milhões de barris por dia, não é mesmo? A Rússia é autossuficiente, mas a China, que é o outro polo que está surgindo, né?
importa petróleo, a Índia importa petróleo. E nós, com essa riqueza natural, estratégica nossa, como dizia o professor Batista Vidal, temos água na superfície e subsuperfície, somos grandes produtores de alimentos, temos uma das maiores riquezas minerais do planeta, temos a maior floresta equatorial do planeta no nosso território, temos um povo espetacular, como o genoma brasileiro é o mais completo do planeta. Nós somos esse país tem essa oportunidade, nós temos que acelerar. Fernando tem razão, há dificuldades, mas nós temos que enfrentar, confrontar essa situação, tá entendendo? E acelerar essa retomada. Até porque, só para concluir, que tudo isso foi feito através de um governo de ocupação estrangeira, através da ruptura do Estado Democrático de Direito de 2016. Não é mesmo? Então, esse grande, nós estamos diante de um grande desafio, mas que vai definir a soberania brasileira nessas próximas décadas, né? Tá entendendo? E tem o seguinte: o tempo beneficia quem está do outro lado da mesa, né? Esses caras se rearranjam, essa coisa toda, e os Estados Unidos sabem que, como nação que conduz a hegemonia polar global, tá, eles sabem que eles estão colapsando. Esses caras vão fazer tudo para manter o Brasil como sua colônia, né? E tem o seguinte: com o povo brasileiro reescravizado. Outra coisa tem que ser revista em tudo isso num contexto em que o direito trabalhista do povo brasileiro, previdenciário do povo brasileiro, tem que ser recuperado. Então, é um pacote, né? E não é um pacote nada novo, é nós retornarmos a 2015. Está entendendo? Agora, os jornalistas aí dizem, volta para o passado? Não. O futuro, o presente, é o nosso passado colonial. Uhum. Eles instalaram eles recuperaram o nosso estágio de colônia, né? E com o povo escravizado. Esse é o passado. Nós estamos vivendo o passado. Tá entendendo? Temos que, então, recuperar para enfrentar essa nova e a grande oportunidade para o Brasil. Obrigado, Estrela, pela tua fala no programa. Vinícius, eu queria te passar a palavra. Aproveitando aqui eu quero aproveitar para também trazer participações aqui dos nossos espectadores no programa de hoje. Então, eu vou trazer aqui a palavra da Luciana Pedraça a respeito de uma das falas aí que foi feita pelo Fernando Siqueira. Ela diz aqui, que pressão é essa que a Petrobras tem sofrido? O presidente não informa o povo brasileiro sobre os entraves que está enfrentando? Por quê? As forças ocultas do passado vão continuar ocultas? Esse aí é o questionamento da Luciana Pedraça. Eu aproveito também, o Vinícius, para incluir aqui nessa pergunta a seguinte questão. Eu estou citando muito o Jean Paul Prats, inclusive, no nosso debate de hoje, mas eu queria mais uma vez fazer referência ao ex-senador e presidente da Petrobras, porque nessa mesma entrevista aí à Globo News, ele disse que, abre aspas, a Petrobras que combinava jogo acabou, fecha aspas, em referência à venda das refinarias previstas no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que, na visão do Jean Paul, se deu por base de acordos. Ele disse também que a empresa não deve construir novas refinarias, mas acabar com a capacidade ociosa das que ainda estão sob controle da Petrobras. Vinícius, que tipo de mensagem o Jean Paul Prats passa com esse discurso? Ele demonstra aí uma mudança efetiva nos rumos da Petrobras, ele manda sinais trocados ou sinais cifrados aí de que, apesar do fim do PPI, que se tornou um discurso padrão daqueles que questionavam as decisões da Petrobras no último governo, nenhum passo atrás será dado no sentido de a empresa recuperar os seus ativos entregues ao longo dos últimos anos. Essa sinalização do Jean Paul Prats mais preocupa ou mais tranquiliza os ditos investidores, Vinícius? Eu acho que ele tem trabalhado dentro dos limites aí institucionais bastante restritos, acalmando o mercado. Acho que esse último trimestre diz muito disso, né? Tanto pelas amarras institucionais que falam da governança, né? Só que a desgovernança, para que o novo governo não governe a Petrobras e determine os seus rumos e continue, vamos dizer, entregando dividendos no patamar que entregou no último, considerando esse trimestre, resultado
do último trimestre e a definição de pagamentos dele para esse período, e também o resultado do primeiro trimestre de 2023 e a determinação de dividendos, são mais de 60 bilhões. Nós estamos falando que o governo determinou o pagamento de 60 bilhões por causa de amarras institucionais. Então, nós estamos, tanto de que no primeiro trimestre não estava nomeada uma nova diretoria, um novo conselho, né, quanto nesse segundo trimestre que mediou com o mercado, né, com os interesses concretos de grandes bancos, financistas, que estão recebendo esses dividendos, né? Então, é bastante claro o interesse tanto das empresas importadoras, quanto das competidoras da Petrobras, todas as grandes petroleiras, os interesses internacionais bem colocados aqui pelos companheiros Siqueira e Estrela, né? Então, não são forças ocultas, são forças concretas e que, vamos dizer, têm poder até no Congresso Nacional frente a esses políticos que se vendem e entregam, né? Aqui no Brasil não precisa de uma guerra, você compra o Congresso Nacional, presidentes políticos, para poder fazer o que a gente viu ser concreto, né? Ainda, do ponto de vista institucional, nós temos dificuldades, de fato, né? Acho que o presidente fala com o mercado para acalmá-lo, né? Um jogo nesse sentido, tem limites expressos, né? É uma política pública e notória, mais no campo liberal, de fato, né? Tanto quando é até ridículo, né? A gente vê jornalistas de jornais pretensamente liberais criticarem o fim do PPI, né? Porque está falando, não, nós só estamos voltando a um mercado onde vai ter competição, né? E a Petrobras vai poder competir. Eles estão reclamando que a Petrobras vai competir com as forças que detém e que ela desenvolveu e criou, né? Então é uma contradição até do ponto de vista, revela aí também, né, a subserviência dessa grande mídia que sequer entende a importância da Petrobras e as políticas que estão colocadas contra o país a partir do PPI e do programa de privatização que se deu nesse último período, entregando mais de 280 bilhões em ativos da Petrobras, né? Não é que a Petrobras vai ser privatizada, ela está sendo privatizada e foi privatizada em grande medida nesse último período, e que a nossa avaliação é de forma criminosa, né? E a fala do presidente, enquanto senador, ainda sobre a venda das refinarias e os acordos do CAD, foi insinuando a mesma coisa, indo nesse sentido, né? A gente tem processos colocados na justiça para reavaliar os preços que estão colocados, os ativos que foram vendidos, né? Para também ter esse espaço para que a gente possa recuperá-los de quem os comprou aí nesse último período, agraciando o presidente da República, Bolsonaro, com joias, né? Então, acho que está bastante claro o nível de corrupção do governo Bolsonaro, né? E quando a gente fala dos valores de privatização da Petrobras, fala das empresas privatizadas, da NTS, da TAG, da rentabilidade da própria BR Distribuidora, né? Dos processos que estavam vinculados, como da BR Distribuidora, que depois dela ter sido vendida, ajustaram um passivo lá para ser pago logo em seguida, um passivo não recorrente, né? E foi dado bilhões e bilhões em lucros para os novos acionistas. Nós estamos falando desse processo de saque, né? De roubo das riquezas nacionais, roubo das nossas empresas, né? Concretamente. E nós temos que fazer essa disputa também, política, jurídica, para esclarecer a população o que já significou a privatização da Petrobras e os limites que estão impostos agora e as amarras estão impostas agora, né? A gente viu no mercado falar de compliance, controles e tal, mas sabe que muito dessas políticas somente para inglês ver, né? E nesse momento é para controlar e delimitar
que se mantenham políticas equivocadas também na Petrobras. A gente viu esse tipo de discurso do mercado, né? E a gente viu a maior fraude do mercado, que é a Americanas, quando a gente compara os 40 bilhões de ativos de fraude na Americanas e coloca isso em proporção do tamanho da Americanas com a Petrobras. Se fosse na Petrobras, seria um rombo de 740 bilhões de reais. Então, nós estamos falando do nível de corrupção no mercado que diz que pratica as melhores práticas aí de compliance, controle, auditoria, né? E tem muita coisa no discurso que a gente viu, que eram das regras, né? Seguir as regras. E tem muita regra que a gente tem que fazer o embate aí, que não é uma regra que garante o desenvolvimento do país e o próprio fortalecimento da Petrobras nesse mercado, né? Acho que o João Paul Prats delimita, de fato, a sua política no campo de garantir ainda grandes rentabilidades aos acionistas, né? Ainda com um nível de investimentos ainda baixo à necessidade da economia nacional e do próprio desenvolvimento da Petrobras, né? De acordo com os grandes resultados que a Petrobras tem. E a gente sabe que isso é limitador ainda da possibilidade da estabilização do próprio governo. Então, até o próprio Eduardo Costa Pinto, colega do INEP, né, fala explicitamente na necessidade da gente ter políticas de investimento a partir da Petrobras, das nossas estatais, porque a gente já viu que esse modelo que eles estão falando aí, que esse modelo aplicado pelo próprio Paulo Guedes na veia, não trouxe os investimentos necessários do exterior, né? Então, é uma contradição. A política de ficção liberal e neoliberal falando que se a gente entregar o Banco Central aos banqueiros, né? Se a gente fizer regras de compliance e controle que beneficiam os investidores e não a economia nacional, teriam todos os investimentos para o desenvolvimento do país. E, concretamente, isso não aconteceu nem durante o governo de ultradireita, capitaneado pelo Paulo Guedes, e com todas as medidas entreguistas que ele o fez, né? E não vai ser agora que esse capital internacional vai vir para o Brasil se a gente for, como fala assim, comprar toda a sua agenda de subserviência para que a gente retorne a ser uma colônia mais do que controlada. Acho que é isso. Obrigado, Vinícius. Eu queria aproveitar essa tua deixa, Vinícius, para passar a palavra aqui para o Fernando. Fernando, em relação à capacidade de investimentos da Petrobras, que o Vinícius citou aí nessa última resposta dele, como é que essa mudança na política de preços dos combustíveis ela se coloca? Porque é evidente que, à medida em que a distribuição de dividendos da Petrobras se reduzir em relação ao que tínhamos ao longo da gestão Bolsonaro, a pressão dos acionistas aí vai aumentar muito em relação à direção da empresa. Você acredita que a diretoria da estatal vai conseguir equilibrar essa sede dos investidores por dividendos e fazer os investimentos que a estatal precisa, especialmente no sentido de tornar a Petrobras cada vez mais uma empresa integrada de energia, Fernando? Eu tô sem o seu áudio, Fernando. Desculpa, mas eu gostaria, antes de falar um pouquinho da Luciana, né, que fez a questão das forças ocultas. As forças não são ocultas, são claras. O Wikileaks publicou telegramas na época da discussão da lei de partilha, porque o Lula anulou a lei do Fernando Henrique, a 9478, que dá todo o petróleo para as empresas que produzirem, quebrando o monopólio do petróleo nacional. Então, essa lei que o Lula conseguiu aprovar no Congresso, a 12351, durante 2 anos sofreu uma pressão violenta das empresas internacionais. O Wikileaks publicou telegrama da Chevron para suas matrizes, da Exxon e do próprio consulado americano, né? Dizendo que era preciso impedir essa lei porque ela era muito ruim para os investidores americanos. E houve a espionagem da Agência Nacional de Segurança Americana, um órgão do governo,
espionou a Petrobras e até o prontuário médico da Dilma foi espionado na época, conforme relatado, né? Então, é uma intervenção direta e explícita, né, no governo e na Petrobras. E essa espionagem da Agência Nacional de Segurança deu subsídios à Lava Jato para fazer o que fez, né? A Lava Jato tinha informações da Petrobras que nem nós, petroleiros, tínhamos. Por quê? Por causa da espionagem da Agência Nacional de Segurança americana na companhia. Bom, então agora na questão dos investimentos, né? Como dizia o Paulo Henrique Amorim, tem a PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, defende muito interesse internacional, critica a mudança do PPI, porque defende, mais uma vez eu digo, interesse internacional. Então, é o porta-voz do interesse americano na Petrobras e nas riquezas do Brasil. Então, essa imprensa, e generalizadamente em todas as emissoras, sempre atacam qualquer medida nacionalista que o governo tenha, principalmente contra a Petrobras. Então, essa pressão é enorme, mas eu acho que tem muito campo aí para o governo retomar os investimentos na Petrobras, porque, relembrando, né, que eu sempre gosto de citar, a Noruega era o segundo país mais pobre da Europa até a década de 70, quando descobriu o petróleo no Mar do Norte. Então, ele utilizou bem esse petróleo em favor do povo norueguês, e hoje a Noruega é o país mais desenvolvido do mundo, o melhor índice de desenvolvimento humano, quer dizer, melhor bem-estar social, melhor educação, melhor saúde, melhor segurança de todos os países do mundo há 7 anos seguidos. Tudo isso veio com os investimentos em petróleo e o retorno que esse petróleo deu para o povo norueguês. Então, a Petrobras, com o pré-sal, tem todas as condições de alavancar o desenvolvimento do país, ser a locomotiva do desenvolvimento nacional, gerando riqueza, empregos, tecnologia, tudo isso em favor do povo brasileiro, que foi esse benefício que a Petrobras pode dar ao governo foi interrompido com a derrubada da presidente Dilma e a retomada das pressões internacionais sobre o país e a Petrobras. Então, nós temos condição, sim. Por exemplo, quando eu entrei na Petrobras, o Geisel fez um decreto permitindo a compra de equipamentos no país até pelo dobro do preço internacional. Nós fizemos um programa de nacionalização, a Petrobras criou 1.500 empresas fornecedoras, adaptando as que já existiam ou criando novas, criou 1.500 empresas de alta tecnologia, e essas empresas criaram 3.500 subfornecedores. Então, a Petrobras chegou a comprar 95% dos seus produtos no mercado nacional, competindo no estado da arte. O Fernando Henrique criou o Repetro, que isentou as empresas estrangeiras de importação, matou essas 5.000 empresas, fez uma destruição da tecnologia nacional, de empresas privadas de alta capacitação. Então, a Petrobras tem condição e deve, sim, investir no mercado nacional, deixar de distribuir dividendos dentro da lei, 25% do lucro, e não distribuir todo o lucro em forma de dividendo para acionistas privados, 67%. Então, tem condições absolutamente favoráveis para a Petrobras ser novamente a locomotiva do desenvolvimento nacional. Agora, certamente, o Lula e o presidente da Petrobras vão enfrentar a reação fortíssima dos Estados Unidos, que na rodada Uruguai, né, começada em 78, terminou em 93, uma das diretrizes era
impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam. E um dos países mais potencialmente hegemônicos é o Brasil, né, e o Mercosul, que é a compra, impedir que países potencialmente hegemônicos se desenvolvam e conexões hostis. Então, essa diretriz era contra o Brasil e o Mercosul, que vem sendo praticada diuturnamente, porque se o Brasil desenvolver, se torna um concorrente indesejável e deixa de fornecer matéria-prima para os Estados Unidos. Então, essa pressão é forte e o governo tem que ter o apoio da população, do povo brasileiro, para poder enfrentar essa pressão internacional violenta. Aproveitando, Fernando, que você citou essa pressão lá dos Estados Unidos, essa influência, eu queria trazer uma informação que foi divulgada na última segunda-feira pelo brilhante jornalista Lúcio de Castro, da agência Spotlight, dando conta da participação do FBI, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos, na Operação Lava Jato, algo que todos nós aí já suspeitávamos. É o que revelam aí os relatórios oficiais das viagens do Sérgio Moro, enquanto ele ocupava o Ministério da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Entre os dias 17 e 20 de março do ano de 2019, de acordo com esses dados que foram divulgados pelo jornalista Lúcio de Castro, o Sérgio Moro esteve em Washington como parte da missão oficial que integrou a visita presidencial aos Estados Unidos. A agenda dele era de reuniões e encontros com autoridades governamentais estadunidenses. De acordo com o relatório do Moro, de uma dessas reuniões, o FBI destacou uma equipe para ficar à disposição do Brasil para os trabalhos. Essa declaração teria sido dada aí por membros da diretoria do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do FBI. Ou seja, temos aí, né, Fernando, mais uma vez a confirmação de que os Estados Unidos interferem sim em outros países, justamente durante lá uma administração democrata, né, que era do Barack Obama naquele momento. Ou seja, está muito claro, o Fernando, Vinícius e Estrela, que a gente tem aí a influência dos Estados Unidos aqui no nosso país. Agora, o Guilherme, passando a palavra a você, eu queria te deixar à vontade para comentar tudo isso que já foi dito até agora. A gente já está aqui na reta final do nosso debate, mas eu queria que você falasse a respeito dessa questão que eu trouxe também dos investimentos, da ampliação dos investimentos da Petrobras em um cenário onde, ao que tudo indica, os lucros da empresa devem ser menores ao longo dos próximos tempos. Você vê alguma forma de a estatal ampliar ainda mais os lucros, mesmo com a queda nos preços dos derivados do petróleo aqui no país, Guilherme? Tante, porque o que significa lucro da Petrobras? Né? Uma empresa estatal, né, pela sua definição, e a Petrobras é uma empresa verdadeiramente estatal, porque foi criada com movimentos populares na rua, né? Então, o lucro de uma empresa estatal tem que ter o valor social agregado a esse lucro. Né? Não me adianta uma empresa estatal como ainda está, e foi durante esses anos todos, desde a ruptura do Estado Democrático de Direito em 16, ter um lucro extraordinário com valor agregado social deficitário, na verdade. Quer dizer, quando nós vendemos os nossos ativos, quando nós deixamos de interagir com o povo brasileiro, que é o real proprietário, isso não é sonho, não, é a verdade, porque foi o povo brasileiro que foi na rua, né, fundar a Petrobras. Então, o lucro da Petrobras tem que ser acoplado tem que ter acoplado a ele o valor agregado social, né? O lucro da Petrobras pode ser menor, mas você com um âmbito e uma decisão de conteúdo nacional elevado, porque o lucro da Petrobras investido no Brasil, menos que, ainda que menor financeiramente, mas ele cria empregos, ele cria impostos, né? Ele cria equilíbrio social, enfim, tudo isso. Esse é o lucro de uma empresa estatal, né? Não pode ser considerado. Agora, o que está acontecendo, e aí, só para terminar também, é o seguinte: eu, falando como cidadão brasileiro, eu acho que estão na mesa, meus amigos, dois projetos de país que são antagônicos, são auto-excludentes. Ou é um país soberano, ou é um país, continuarmos como um país
submisso ao grande capital financeiro transnacional, que é representado pelos Estados Unidos, não é mesmo? Então, na minha visão, esses dois projetos, eles não só são antagônicos, mas eles são excludentes entre eles. É difícil, enfim, é difícil você encontrar uma forma de administrar um país com esses dois sistemas, esses dois caminhos, se harmonizando. Não há harmonização possível. Ou é um Brasil soberano, né, com a inserção na geopolítica multipolar, também soberanamente, com competitividade na sua indústria brasileira, né, com empresas brasileiras, né, ou é um país que vai continuar lutando contra essas forças presentes aqui no nosso território. Entendeu? Então, isso é que nós temos que enfrentar. Né? Quer dizer, legitimarmos esse crime que foi feito com o Brasil depois de 2016, né, através de negociações, isso, para mim, é uma certa ingenuidade, do ponto de vista de política internacional. Porque quem está em jogo, meu amigo, é um dos países mais ricos, se não o mais rico do mundo. O Fernando fala sobre a Noruega, é verdade. Mas a Noruega, a Noruega se concede o direito de ser um país soberano. Ao Brasil, não. O Brasil não pode ser um país soberano, meus amigos. Esse mesmo poder que concedeu à Noruega o bem-estar ao seu povo, essa coisa toda, não é concedido ao Brasil. Ao contrário, povo reescravizado, as relações trabalhistas destruídas, previdenciárias destruídas, nossas empresas de engenharia destruídas, não é mesmo? Toda a economia brasileira colapsando, está entendendo? E nós querendo, enfim, harmonizar, conviver com esse tipo de coisa, infelizmente, não vai ser possível. Nós vamos ter, aí o Fernando diz, e você também disseram, quer dizer, temos que ter mobilização popular, temos que ter conscientização do povo para isso que está em jogo, não é mesmo? Então, para dar ao governo o que o governo pensa, porque eu tenho certeza que o Lula concebe isso com muito mais, inclusive com muito mais propriedade, que ele está lá dentro da fogueira, né? Do que o cidadão comum como eu, tá entendendo? Para que nós efetivamente confrontemos isso tudo, tá entendendo? Para que saiamos, para que readquiramos uma soberania mínima para a gente se inserir internacionalmente em favor do povo brasileiro. É isso que está colocado, Guilherme. Obrigado pela tua fala aqui. Ô Vinícius, eu queria passar a última palavra do nosso debate para você, para que você falasse também a respeito dessa questão que você começou a tratar na tua última resposta a respeito dos investimentos da Petrobras, ô Vinícius, porque, como você também falou aqui no nosso debate já no dia de hoje, a Petrobras anunciou o resultado financeiro aí da companhia nos 3 primeiros meses do ano, né? O lucro líquido da Petrobras foi de 38,1 bilhões de reais e o pagamento de dividendos no primeiro trimestre alcançou 24,7 bilhões. Mesmo diante dessa queda aí dos indicadores operacionais e comerciais da companhia, eu queria que você falasse aí como é que você vê esses números, se você acha que isso deve se repetir ao longo dos próximos períodos, como é que é possível aliar esses investimentos às demandas dos acionistas. E outra, Vinícius, eu queria trazer também um último questionamento aqui de um espectador nosso, o Alexandre Brito, que questiona a respeito de uma decisão aí do IBAMA, né, de barrar os investimentos ou a exploração na margem equatorial da Petrobras. Como é que você vê essa decisão do IBAMA? E fala um pouquinho a respeito também dos investimentos da Petrobras depois dessa queda do PPI. Deixa eu aproveitar a fala do Estrela, né? Eu acho que não existe uma luta por soberania sem uma luta anti-imperialista, né? Então, acho que daí a gente viu nos últimos governos concessões mais do que enormes ao imperialismo. A própria lei de partida tem limites explícitos, né? Porque concedia pelo menos a possibilidade do mercado internacional tomar 70% do pré-sal. E nós estamos vendo isso ser constituído nas últimas licitações e leilões do próprio pré-sal.
62% do pré-sal leiloado está na mão do capital internacional já, tá certo? E 38% na mão da Petrobras. BP e Shell detêm mais do que esses 38% da Petrobras. Então, nós já temos um pré-sal em perspectiva internacionalizado, tá certo? Dentro dessa lei que ainda era uma disputa no Congresso Nacional. Isso diz muito do quanto a gente tem que esclarecer a população e de fato, colocar em luta e definir os benefícios diretamente à população para que ela entenda essa necessidade, né? Porque, por enquanto, nós estamos vendo o saque do pré-sal e isso não ser revertido para o conjunto da população brasileira, para o desenvolvimento que tanto Siqueira colocou aqui, quanto Estrela colocaram, que é o desejo desses companheiros que participaram desses últimos 60 anos de Petrobras, né? Então, acho que tem esse aspecto muito importante a gente marcar, né? Aí você falou quanto aos investimentos. Acho que o governo tem sinalizado nesse sentido, né? De uma redução dos dividendos, não foi no discurso, e da necessidade de novos investimentos, né? E comunicou nesse sentido que está fazendo uma revisão do plano de negócios para incorporar, vamos dizer, transição energética, investimento em refino, garantir, vamos dizer assim, uma reorganização de toda a desorganização que o governo Bolsonaro proporcionou por dentro da Petrobras, né? Vamos ver os próximos passos, a partir também das dificuldades que o próprio mercado tem sem o PPI, né? E de negócios foram adquiridos pensando numa rentabilidade num patamar muito superior ao que a concorrência pode fazer baixar, né? Quem comprou refinaria pode desistir também dos negócios a partir de qualquer competição que for possível, mesmo que marginal. Quanto à questão do IBAMA, eu acho que o IBAMA está fazendo o papel dele, tem questões ambientais concretas na região, né? Eles falam bacia da Foz do Amazonas, né? E muitas vezes tem uma confusão na própria opinião pública, como se fossem fazer poços de petróleo bem na Foz do Amazonas, e a bacia tem localizações, são a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, né? Então tem ainda uma confusão nesse sentido por parte de ambientalistas, né, pregando dessa forma, mas a gente sabe também que a capacidade da Petrobras e os controles que ela faz ambientais, vamos dizer assim, a chancelam a poder, pelo menos, fazer estudos exploratórios nessa área, né? Porque existe, de fato, uma potencialidade muito grande comparativamente ao que é o próprio pré-sal, né? Então, um país, a depender das condições ambientais, tem que, de fato, buscar fazer essa exploração de forma justa ambientalmente também, né? Então, é nesse sentido que a gente tem defendido, né, uma campanha na margem equatorial, considerando as condicionantes ambientais, sociais, né, que devem ser levantadas, pesquisadas, muito bem pesquisadas, para que a gente possa fazer uma exploração e para que possa reverter essa rentabilidade para a transição também para a transição energética. Então, acho que tem aspectos importantes. Eu não li o laudo do IBAMA, né? Só vi que eles solicitam um estudo mais aprofundado de toda a bacia para depois oferecer licenças para até estudos iniciais da exploração de petróleo, né? Então, eu não sei como se determina a legislação. Eu vi que a Petrobras, o governo anterior, até fez mobilização e justificou assim o seu pedido de licença, né? Acho que fez investimentos com como que eles chamam? É um órgão um posto avançado de proteção à fauna, né? No caso de, se tiver derramamento de óleo, você retirar o óleo da fauna. Fez mobilizações de
da plataforma de perfuração, né? Então, nós temos, vamos dizer, ele justificou a pedido de licença antecipando o investimento. Então, tem questões que a gente sabe que não existiam, não existia do ponto de vista do próprio governo Bolsonaro nenhum cuidado com o meio ambiente, a Amazônia, ou seja lá o que o valha, né? E nós sabemos que nós temos que ter esse cuidado para não ter uma responsabilização da Petrobras por dano ambiental. A Petrobras já opera no Amazonas, em Urupu, né, em plena selva amazônica, né, e tem experiência, né, e ainda também na área de águas ultraprofundas, e pode, vamos dizer assim, buscar fazer essa operação que já está sendo executada na própria Guiana, né? Então, nós temos que ver o que já aconteceu, se aconteceu dano ambiental na produção da própria Guiana e como a gente pode fazer a nossa atuação para não ter qualquer risco de dano ambiental nesse sentido. Acho que é isso. Sem dúvida, muito bem observado, Vinícius, essa necessidade de a gente não ter danos ambientais em relação à nossa margem equatorial. Essa é a questão que está colocada nessa discussão que se trouxe em torno desse tema. Eu só posso agradecer muito. A gente vai continuar caminhando e observando tudo isso que tem se colocado em relação ao petróleo. O Guilherme Estrela quer fazer uma última participação, né, Guilherme? Não, é o seguinte, como o refeito ao Vinícius falou, esse negócio da Foz do Amazonas, não confundir a bacia da Foz do Amazonas com a faixa equatorial. A faixa equatorial vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. O parecer do IBAMA foi em relação a um poço, né, na bacia da Foz do Amazonas, não é a faixa equatorial. Entendo. Do ponto de vista geológico, sob o ponto de vista geológico, não é a faixa equatorial toda, é só um poço na bacia da Foz do Amazonas. É essa confusão que está colocada, é isso mesmo. Pois é, temos aqui um geólogo que sabe muito a respeito desse tema e pode nos ajudar aí, trazendo informações de qualidade a respeito dessa questão. E como eu dizia aqui, a gente vai continuar acompanhando Guilherme, Vinícius, a gente perdeu aqui o Fernando Siqueira nessa parte final do nosso debate, mas a gente vai continuar acompanhando essas questões relacionadas ao fim do PPI. Como é que essa nova política de preços adotada pela Petrobras ela vai se consolidar aqui no nosso país? Porque, como já foi dito aqui ao longo de todo o debate, o que está em jogo é a soberania nacional e interesse do povo brasileiro. É disso que a gente não pode abrir mão. E é isso que a gente vai continuar cobrando aqui no nosso programa, que essa nova política de preços da Petrobras favoreça efetivamente a classe trabalhadora, o povo brasileiro. É isso que está colocado. O Fernando está acessando aqui, ó. Eu vou trazer aqui o Fernando. Fernando, a gente está encerrando aqui o nosso debate. Eu quero, acima de tudo, agradecer muito a vocês três. Fernando, muito obrigado pela tua participação conosco aqui nesse importante debate. E a gente vai manter esse tema aqui em discussão do Faixa Livre, como a gente já tem feito ao longo de 28 anos aqui no nosso programa, Fernando. Te agradeço muito a tua participação, te desejo um bom dia e deixo um abraço. Um abraço para todos vocês e para os ouvintes. Foi um prazer participar com vocês, ainda mais com esses ilustres companheiros aí que participaram. Sem dúvida. Ilustre presença sua também, Fernando. Muito obrigado por você abrilhantar aqui o nosso debate, bem como o Guilherme Estrela. Guilherme, muito obrigado pela tua participação. É sempre uma honra e uma alegria contar com o teu auxílio aqui no Faixa Livre. Guilherme, bom dia e um abraço forte. Bom dia a todos, e a honra é minha de participar com vocês, né, de estarmos juntos, né, na luta por um Brasil soberano, digno, né, igualitário, não é mesmo? E radicalmente democrático. É para isso que a gente luta. É isso. Obrigado pelas palavras, Guilherme. Vinícius, também quero te agradecer. Sempre está aqui conosco, ajudando aqui a fazer esse debate a respeito do petróleo no nosso Brasil. Obrigado a você e o pessoal todo aí do Sindipetro. Tá bom, Vinícius? Valeu, eu quero agradecer mais essa oportunidade, é uma honra estar sempre do lado desses companheiros aqui, Estrela e Siqueira, muito obrigado. Obrigado, Vinícius, mais uma vez. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, lembrar que amanhã, aliás, a partir da segunda-feira nós estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa a partir das 8 da manhã, aqui diretamente do nosso canal no YouTube. Um bom dia a todos, um abraço forte, bom final de semana e até segunda.